Ô, Afonsinho, olha só, esse tema que você colocou para mim, agora que eu cheguei lá do Fórum da Justiça Federal aqui em Campo Grande, o que acontece é o seguinte: eu conheci o Wilson Witzel, ele era juiz auxiliar, um colega meu, já falecido, e ele era ele é uma pessoa muito educada, ele abria a porta para mim e me chamava de excelência, né? Eu não era juiz, mas era colega do meu, do Ricardo, né? E a gente, às vezes, uma vez por semana ia para um happy hour, né? Ali na Almirante Barroso, a gente batia um papo e tal, entendeu? E é um jeito muito sério, né? E esse Wilson Witzel é um cara normal, uma boa aparência, educado, entendeu? O Ricardo falava para mim que ele cumpria a missão dele tranquilamente e tal. Então, eu votei nele, entendeu? Só que quem levou o Wilson para o partido e orientou que ele fosse o governador do estado, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, foi um pastor político aí que até batizou o energúmero lá no Rio Jordão e depois foi para a cadeia, né? Agora, o Wilson não tinha tomado nada cá com político na Assembleia. Então o siciliano do PT, aliás, tem dois caras do PT, um foi lá em Minas Gerais, o Fernando Pimentel, que abalou as finanças do Estado. Até hoje, o governo atual de lá paga, né, pelo desastre que esse Fernando Pimentel fez lá. Tinha que estar na cadeia. E esse siciliano era outro, que ele queria tomar lá da cá. Queria cargos comissionados. E o Wilson não dava, porque o Wilson sempre foi um cara correto, né? De repente aparece uma denúncia e ele pegou a grana que o governo federal deu para a Covid, não é? Mas primeiro a Justiça do Estado prendeu o secretário dele de saúde. Ficou preso. Mas foi preso em flagrante, que pegaram 9 milhões na casa do vizinho. O vizinho falou com ele: ou você tira isso daqui e não vai dar certo. Aí o vizinho era amigo de um delegado e denunciou que o dinheiro estava lá na mala e a polícia foi lá e prendeu. Alguém que já tinha aparelhado o Ministério Público Federal, não é? O Ministério Público do Estado, o Judiciário do Estado, cooptou todo mundo, não é? Já estava com uma bronca do cara. Primeiro pelo caso Marielle, né? Quando o Wilson falou para ele: ó, os caras pegaram lá, dizendo que ia na sua casa e tal, ele já não gostou. Aí armou com ara, mandou uma procuradora, uma promotora amigo dele, ir lá na penitenciária, acho que era ali oh meu Deus, ali em São Cristóvão, a penitenciária que tem ali, perto do batalhão de polícia militar, antigamente era o ponto zero, eu não me lembro agora. E fez uma proposta a ele: ó, denuncia o Wilson, tá entendendo? Que você vai ser livre e não vai acontecer nada com você e tal, blá, blá, blá. Entendeu? Aliás, ele denunciou os dois, o Wilson e o vice, que estavam, né? Muito bem. A Polícia Federal, mediante isso, o processo caiu na mão do Bené, né? O Benedito Gonçalves. O Benedito Gonçalves mandou a Polícia Federal, sugeriu que fosse fazer uma busca no Palácio do Guanabara e na residência dele. Não encontraram nada. Não encontraram absolutamente nada, né? E aí o Bené afastou ele. E depois o siciliano aproveitou e jogou impeachment dele, por vingança, por ele nunca ter dado uma grana para ele, nunca ter dado um carro comissionado.
Essa que é a realidade. E eu digo para você o seguinte, ô Afonsinho, tá preso? Não, não ficou preso, tá solto, tal. Só perdeu o cargo de governador, porque já estava almejando ser candidato a presidente, e aí causou, né, uma ruptura, um energúmero que queria permanecer como ditador até a sua morte. Essa que era a ideia dele, né? Com os capachos atrás dele, né? Que serviram ao Silvio Frota, que quis dar o golpe em Geisel. Geisel era chamado por essa turma de comunista, aquele termo deturpado de comunismo, né? Quer dizer, ele é comunista, cuidado, vai fechar a igreja, vai pegar a tua casa. Com Geisel, né? Com Geisel não tinha colher de chá, não. Botou para quebrar em cima deles. Então foi isso que aconteceu, Afonso. Entendeu? Ele aparelhou, ele cooptou o Ministério Público Federal, principalmente, todo mundo lá. A Lindora Araújo, Augusto Ara. Agora, alguém para fazer isso é com muita grana, porque ninguém ia fazer isso de graça sem obter vantagem. Então foi o que aconteceu, não é? Ele jogou muita grana em cima desses procuradores e esses procuradores fizeram vista grossa aos crimes que ele cometeu. Por isso que resultou em 8 de janeiro. E ele também não fez nada em 8 de janeiro. Se não fosse o Supremo, né, os governadores se unirem, não é verdade? A Polícia Federal, Flávio Dino, Capelli, hoje você estaria vivendo uma ditadura com muitos mortos, tá entendendo? Como aconteceu na ditadura de 64 leninista, né? Bolchevique, que é o que eu comparo e considero. Entendeu, Afonso? O problema foi ele. Ele é culpado, esse Augusto Aras e essa Lindora Araújo é culpado desse energúmero fazer o que ele fez no país. Tá entendendo? Então, anistia para terrorista, para ditador, não existe. Porque a extrema-direita ia querer dar anistia para Adolf Hitler, o genocida, não é verdade? Porque um genocida deles eles querem dar, porque eles levam vantagem. Estão na mamata, estão perdendo a mamata, claro, ainda tem outras mamatas por aí. Tem São Paulo, tem Santa Catarina, muitos aí na mamata ainda, né? Com cargos comissionados dados para parentes dele, da mulher, dos irmãos, de muita gente. Tá entendendo? Mas o que aconteceu com esse vídeo é isso, ele foi vítima do aparelhamento do Ministério Público Federal. Tá entendendo? Como não tem pena de morte aqui no Brasil, nem banimento, tem que dar uma cadeia bem longa para esses caras, para morrer na cadeia. É a única solução. Porque eles não se conformam em ter perdido a mamata. Porque esse cara nunca imaginou que seria um dia presidente da República. Um cara do baixo clero, ninguém dava crédito a ele. Tá entendendo? Mais nada. Mas Curitiba é que armou essa situação, né? E o Supremo também é culpado, porque ofendeu a Constituição, né? A nossa Constituição diz o seguinte: só depois do devido processo legal, com todos os recursos, em última instância, exauridos, esgotados, é que o sujeito vai cumprir a pena. O ladrão Fernando Collor de Mello, que o roubou desde 1990, 91, 92, foi condenado agora e até hoje não está na cadeia. Por quê? Está em fase recursal. Não é verdade? É normal isso. Mas pro Luiz Inácio Lula, não. Ali era preconceito. Que botar esse pernambucano na cadeia, esse pé inchado, muita gente chama ele de analfabeto, né? Não sabe ler nem escrever e se tornou presidente da República. É isso que eles dizem. Tá entendendo? Mas não, Lula é um cara pragmático, né? Eloquente e portador
de muita sabedoria, entendeu? Tem uma capacidade cognitiva que me impressiona, em razão dele não ter feito um curso superior, uma pós-graduação. Ele é doutor na escola da vida. Essa que é a realidade. Então, Afonsinho, foi isso que aconteceu com o Wilson Witson. Eu fiz uma abordagem para você entender mais ou menos o que é. O cara aparelhou. Quando você aparelha, muita gente fala assim, o procurador é a rainha do xadrez. Nem sempre. O Janot ofereceu 2 denúncias contra o Temer e a Câmara não aceitou a denúncia. Olha só, não aceitou a denúncia. Alguém tem dúvida daquele áudio com aquele cara da JBS? Ninguém tem dúvida. Tinha que ir para cadeia, mas não foi para cadeia. Aí ladrão é só o Lula. O Lula que é o ladrão. Ninguém mais é ladrão. Collor não é ladrão, Lula não é ladrão. Aliás, você sabe de quem esses dois eram amigos ferrenhos? O Energúmero. O Energúmero, se fosse eleito, ele ia colocar, sabe aonde, o Collor de Mello? Presidente do INSS. Ia acabar com a aposentadoria e pensões dos coitados, dos mais pobres, dos ferrados. Está entendendo? Assim como Deus eliminou Castelo Branco e eliminou Costa e Silva, né? E foi um flagelo aqui no Brasil, tá entendendo? Essa turma vai acabar indo para esses lugares bem cedo, o Brasil ficar tranquilo, tudo bem, tá entendendo? Então é isso aí, Afonsinho. Tá explicado? Um abraço. Buenas noches.